Ah, amorzinhos, sabe quando você quer emagrecer ou ter uma vida mais saudável e quer poupar dinheiro? Você não consegue nenhum dos dois porque você gasta todo o seu dinheiro comendo? Pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu tenho muita bagagem pra falar sobre isso, vocês não têm noção das faturas de cartão de crédito que eu já peguei pra somar e eu fiquei, cara, eu acho que eu tô exagerando. Começando do começo, eu lembro que quando eu era novinha, eu sempre catava moeda pela casa pra conseguir comprar alguma coisa na cantina da escola. Eu sempre queria comer alguma coisa fora de casa, alguma coisa diferente, alguma coisa na rua. Lembrando que na minha casa nunca teve muita besteira. O máximo que tinha era farinha láctea de vez em quando, um biscoito de vez em quando, mas refrigerante, muito doce, essas coisas nunca entrou lá em casa. Era mais comida, fruta, etc. Então eu tentava comer o máximo que eu conseguia na casa da minha avó, ou comprar coisas na cantina da escola mesmo. A cantina da escola era assim o êxtase da minha vida. Quando eu conseguia umas moedinhas, umas coisinhas pra comprar na cantina da escola, eu sempre gastava tudo com bala, que na época era tipo 5, 10 centavos. Bons tempos. E nisso eu era bem pequenininha, tinha uns 7, 8, 9 anos. Conforme eu fui crescendo, fui pros meus 12, 13 anos, eu ganhava uns dinheirinhos de vez em quando, 5, 10 reais da minha avó, do meu pai. E o que eu fazia com todos esses dinheirinhos? Eu gastava na cantina da escola. Nisso eu fui pros meus 14, 15 anos, e aí nessa época eu já ia sozinha pra escola, já tinha um pouco mais de liberdade aí. E foi uma época em que eu tive transtornos alimentares e que eu tinha muita compulsão alimentar. Nessa época, o nosso querido amado dinheirinho valia mais. Então eu lembro que com 20 reais eu ainda comprava muita coisa. Todo o dinheiro que eu conseguia, assim, com os meus pais, o que minha avó me dava, nessa época minha avó que me dava algum dinheirinho de vez em quando, eu pegava e eu gastava na rua, comprando o máximo de doce, de salgado, de tudo que eu podia. Eu lembro que nessa época tinha nas Sendas, era Sendas ainda aqui na Tijuca, era um supermercado, né, que agora não existe mais, mas tinha umas Sendas na Rua Uruguai aqui na Tijuca. Eu ia pra lá e tinha uma bancada de doces portugueses, tinha uma promoção que acho que eram 3 por 5. 3 por 5, olha isso, hoje com é 7. Mas enfim, eu comprava 3 doces e eu lembro que eu comprava isso e aí eu ia dentro das Sendas mesmo, comprava lasanha, comprava pão de queijo. E aí, às vezes, quando meus pais não estavam em casa, eu levava pra casa, eu comia tudo aquilo junto e misturado. Nisso, mais ou menos ali pelos meus 16, 17 anos, eu comecei com um negócio de vender camisetas com estampa de anime em eventos de cultura japonesa aqui no Rio de Janeiro. Comecei a ter um dinheiro mais voluptuoso, digamos assim. Tipo, se antes eu ganhava 20, 30, 50, 60, 100 reais vendendo coisa na OLX, agora eu conseguia 1.000 e tanto, 2.000 reais. E aí, meu amor? E aí eu gastava todo esse dinheiro na cantina da escola técnica que eu fazia na época. Era na cantina da escola técnica, pegando o ônibus pra ver o meu namorado da época, que era um ônibus caro, porque ele morava em São Gonçalo, que é longe aqui do Rio, e comendo, e comendo, e comendo. Eu não guardei nada de dinheiro dessa época. NADA. Até comprei uma bolsa ou outra, mas eu nunca fui muito de comprar coisas, sabe? Sempre fui de gastar ou com experiências, tipo cinema, um passeio, assim, ou com comida, né? Mas do Uber, né? Porque hoje a gente também gasta bastante com Uber. Nisso, eu fiquei maior de idade. Quando eu fiquei maior de idade, eu fui pra faculdade e abri minha primeira empresa com CNPJ. E nessa empresa eu fazia camisetas com estampas exclusivas que eu mesma fazia pra quem gostava de animais. Nisso, gente, mas entrou uma grana na minha vida, muito, muito, muito dinheiro. Um dinheiro que eu nunca imaginei que eu ia ganhar. E, cara, foi maravilhoso, assim, em questão profissional e tal. Mas, né, aí eu pude ter o quê? Um cartão de crédito e olha, eu nunca imaginei que eu ia ver tanta fatura de 3.000 reais que quando você vai ver era só comida. Era do começo ao final comida. E foi nessa época, com 21 anos, que eu cheguei a 120 quilos. Na verdade foi um pouquinho depois, né, eu já tinha fechado a empresa, fiquei numa bad e tal, mas eu já tava bem grande quando eu estava nessa empresa, inclusive eu tenho fotos disso, da gente em feira, eu tava bem grande. Enfim, quando a gente tem compulsão alimentar, a gente perde um pouco a noção. E aí eu lembro que eu ficava, não, agora eu vou economizar dinheiro e eu vou emagrecer, eu não vou mais gastar com comida. Mas antes eu vou fazer uma maravilhosa despedida. E eu gastava 50 reais, assim, muita comida, fazia uma mega despedida, passava super mal, depois super mal. No dia seguinte eu começava, não, porque agora chega, agora eu vou economizar dinheiro, fazer dieta, isso aqui, não durava nem até o almoço. Quando eu ia ver, ela tava esquentando lasanha novamente. Foi foda, sabe, gente? É porque eu parei um pouco de fazer isso, mas antes eu olhava pra trás, quanto dinheiro eu ganhei, né? E eu ficava, caramba, cadê esse dinheiro? E aí eu lembro, né, no caso, que todo dia eu saía pra comer, e mesmo tendo comida em casa, sabe? Eu sempre saía pra comer com meu irmão, pagava pra mim e pra ele,
sair pra comer com os meus amigos e nessa época nem tanto assim, mas toda vez que eu saía tinha que comer, entendeu? E tudo bem, aí você pensa, né, a Bárbara, quando chegou ali nos 21, você chegou a 120, ficou malzona, aí você teve que mudar de vida, começou a emagrecer, tudo melhorou. Foi muito difícil e a parte mais difícil foi parar de gastar dinheiro com comida. Eu aderi a algumas estratégias que inclusive eu compartilho aqui com vocês, porque pode ser que você acabe se identificando com alguma delas, né, você acha que vai te ajudar, mas eu comecei a sair de casa sem dinheiro. Então eu saía sem dinheiro, eu saía sem cartão, principalmente pra faculdade, porque o meu problema maior era eu conseguia ficar até o dia inteiro sem gastar. Mas chegava no final do dia, quando eu ia pra faculdade, que eu via aquela cantina, que eu passava pela padaria. Nossa, mãe de Deus, era... Na verdade, saber que eu ia gastar e eu ia comer alguma coisa na rua era um incentivo maior pra ir pra faculdade do que a própria faculdade. Então chegou um momento que eu simplesmente comecei a sair sem cartão, sem dinheiro, sem nada. E cara, talvez vocês estejam ouvindo um barulhinho, mas é a chuva. Mas eu lembro que eu ficava desesperada. Teve uma vez que eu comecei a suar no meio da rua. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou conseguir dinheiro? Meu Deus do céu. Eu lembro que chegou 2 vezes em que eu tava na faculdade, no intervalo de minhas amigas, tava lanchando. E aí elas falaram se eu não queria alguma coisa. Aí eu falei, que eu tinha esquecido o dinheiro em casa. Na verdade, tinha deixado de propósito. E elas me emprestaram dinheiro. Eu aceitei que elas me emprestassem dinheiro pra eu comer. E no dia seguinte eu paguei e tal. Mas na verdade, eu não tinha esquecido. Eu tinha deixado de propósito, mas eu não aguentei, sabe? Eu acabei aceitando dinheiro emprestado pra comer. E enfim, né? Totalmente sem necessidade. Mas realmente é difícil você julgar. Hoje, eu com a cabeça hoje é difícil eu julgar. Porque eu lembro que na época era uma coisa que eu saía do meu normal, eu precisava comer, eu precisava gastar comendo, entende? Ainda mais na faculdade, que a gente tem bolo de pote, tem brigadeiro, tem cantina, minha filha, cantina, o negócio é cantina. Porém, esse foi o começo da minha transformação. Com essa estratégia de sair sem dinheiro, tudo foi melhorando aos poucos, mês após mês. Não foi nem semana após semana, foi mês após mês. Nisso foi passando um tempo e não é que eu não gastasse mais, eu gastava menos. Tipo, eu gastava menos durante a semana, mas às vezes final de semana eu não aguentava. Eu pegava pra caminhar e às vezes eu levava dinheiro e aí eu comia na rua. E isso era o que mais me machucava, sabe? Porque era um compromisso que eu fazia comigo e que eu não sei dizer se eu não tinha consciência. Mas eu saía pra caminhar e colocava o cartão no peito. Então era tipo assim, eu saía com o compromisso de fazer uma coisa boa pra mim, mas aí chegava, às vezes, no final da caminhada e eu, não, então já que eu caminhei bem, eu vou comer, sabe? E acabava anulando o bom, a coisa boa que eu tinha feito pra mim antes. Então era muito ruim porque eu tinha um conflito de autoestima muito grande, vivia muito em briga comigo, porque muitas vezes eu ia caminhar, mas eu comia, sendo que o meu compromisso era gastar menos e emagrecer, entende? Isso é muito ruim pra nossa autoestima, quando a gente não consegue nem cumprir os compromissos que a gente firma com a gente. Quando foi que a coisa realmente me incomodou de uma forma que eu decidi tomar as rédeas dessa situação? Foi mais ou menos há uns 3 anos, eu tenho um canal há uns 5 anos, e há uns 3 anos eu comecei a querer fazer planos pra mim. E eu comecei a ver que, tipo, eu ganhava muito dinheiro, eu sempre ganhei dinheiro, nunca tive problema em ganhar dinheiro, eu sempre trabalhei, sabe, desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre tava fazendo alguma coisa, não é que eu ganhasse uma coisinha ou outra, mas sempre tava em movimento, entende, movimentando dinheiro. Mas eu não tinha nada, sabe, eu não tinha nada, porque eu gastava tudo que eu tinha. E não era gastando assim, nossa, com viagens, com passeios, com um armário cheio de roupa, com uma casa incrível. Era com comida. Sendo que o problema não é a comida. Não foi um jantar gostoso que eu fui, não foi um lanche que eu fiz com os meus amigos. O problema era que eu fazia aquilo em excesso e que me prejudicava demais. Prejudicava a minha saúde e os meus resultados. E aí eu olhei aquilo, sabe? E eu pensei, cara, não pode ser assim. Eu não tô lidando bem nem com a comida, nem com o meu dinheiro. As duas coisas não tá dando certo e eu não vou conseguir chegar no meu objetivo de vida, que quanto a dinheiro é conseguir ter minha casa, conseguir morar sozinha, e quanto a comida é eu definir o meu relacionamento com a comida, eu melhorar meu relacionamento com a comida e eu conseguir emagrecer e ter saúde. E isso realmente começou a me incomodar. Eu lembro que eu decidi sentar na minha mesa, que na época nem era essa, mas é uma mesa marronzinha, talvez algumas pessoas lembrem. E eu fiquei muito assustada, mas eu fiquei muito assustada com o quanto eu tinha gastado de comida nos últimos meses. Eu lembro que eu peguei o extrato da minha conta na época do Bradesco. E, nossa, cara, eu olhei aquilo e meu olho encheu de lágrima. E eu fiquei, meu Deus, sabe? O que eu tô fazendo comigo e com a minha vida? E do que eu tô me privando pra manter esse hábito tão destrutivo, que é gastar tanto dinheiro com comida? E esse foi o começo de uma nova fase da minha mudança. Esse impacto emocional, né, que foi esse baque, ele promoveu uma mudança em mim.
me deu força, na verdade, né, pra seguir com uma mudança. E eu adotei novos hábitos pra minha vida, que não foram fáceis de seguir. Não foi uma linha reta, mas eu lembro que uma frase que me ajudou muito na compulsão alimentar, a evitar a compulsão, né, que me ajudou muito na dieta, a evitar que eu retornasse aos meus hábitos antigos e que me ajudou muito a parar de gastar tanto dinheiro com comida foi: só por hoje. Eu saía de casa pra ir pra faculdade, levava minha carteira normalmente, porque eu decidi que eu tinha que ser controlada, cara. Eu tinha 20 e tantos anos, não é assim, sabe? Não posso ficar fazendo isso, tem que sair sem dinheiro porque eu sou descontrolada. Então eu decidi sair com dinheiro, mas me controlar. E aí eu lembro que eu passava pela padaria e me dava uma vontade de entrar, cara, mas uma vontade quando eu já tava na esquina assim. Aí eu falava, não, só por hoje eu não vou entrar. Amanhã eu entro, mas hoje eu não vou entrar. Quando eu chegava na faculdade, uma vontade de entrar naquela cantina, e aí eu, não, só por hoje eu não vou comprar. Amanhã eu compro, mas hoje não. Porque a vontade louca era naquele momento. Então quando você joga pra amanhã, amanhã é outro dia, sabe? E aí você às vezes nem tá com tanta vontade. Essa expressão só por hoje, ela dá um alívio, porque você não fala pra você que você não vai fazer. Você só não vai fazer agora, você vai fazer depois. Então isso dava muito certo pra mim. E eu segui fazendo isso um tempo, até que chegou um momento que eu já entrei no fluxo, sabe? Eu só ia pra faculdade, eu não comia nada, eu só saía, não comia nada. E aí chegou um momento em que realmente parece que rompeu aquele elo, sabe? E as coisas começaram a fluir melhor, no sentido de... Às vezes eu saía com os meus amigos, comia, mas depois eu voltava pra casa e não saía comendo que nem doido no caminho. Porque o que acontecia antes era... Eu tomava café em casa, mas no caminho eu comia alguma coisa. Eu chegava no lugar pra almoçar com os meus amigos, mas depois na volta de casa eu comia mais alguma coisa. Eu nunca parava de comer, entende? Não interessava se eu tinha comido antes ou durante. Eu tava sempre comendo, sempre gastando. Isso é horrível, porque às vezes você gasta, tipo, no salgado, no refresco, R$5, mas você gasta R$5 a semana inteira, às vezes 2 vezes por dia. Nossa, isso é dose, sabe? Isso acaba com o nosso dinheiro e com a nossa saúde também. E hoje as coisas estão bem diferentes. Hoje eu consigo ter o meu planejamento financeiro, hoje eu consigo guardar dinheiro, hoje eu consegui parar com essa coisa de, tipo, combinar uma coisa comigo e eu não conseguir cumprir. Obviamente não é uma linha reta, né? Mas no sentido de, chega um momento que você entende que não adianta você querer falar pra você que você não vai mais fazer, porque aquilo é muito inflexível, é muito duro, é muito brusco. Antes você fazia sempre, agora você nunca mais vai fazer. Então o que eu vi que funciona pra mim é: eu vou fazer o meu melhor e eu vou tentar diminuir isso o máximo que eu posso. Então, às vezes, sim, eu tô vindo pra casa, eu quero comer alguma coisinha, eu vou e como alguma coisa. Mas não é mais como antes, não é o dia inteiro, não é acabei de almoçar, vou sair na rua, vou comer alguma coisa de novo, sabe? Melhorou, assim, 80%. E hoje eu enxergo que os outros 20% são muito mais da minha personalidade, de como eu gosto de viver, do meu estilo de vida, do que efetivamente de um descontrole. E tudo bem, porque esse é o meu jeito. Tem pessoas que têm um jeito diferente e esse é o meu jeito. E é legal você ter consciência do seu jeito, porque você começa a entender o esforço e o trabalho que você tem que despender pra você poder manter o seu jeito. E aí você pensa, vale a pena manter o meu jeito? Ou é melhor eu mudar? Porque, sei lá, vai ser mais tranquilo pra mim. E eu vejo que não, sabe? Eu tô super confortável, assim, hoje em dia. Eu já não como besteira loucamente como eu comia antes. Eu não tenho mais compulsão alimentar como eu tinha antes. Coisa de comprar muita comida, me esconder pra comer e chorar, me sentir mal. Não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. E isso foi maravilhoso pra minha saúde, pro meu emagrecimento, pra minha vida financeira. Quando você olha uma planilha que você fez e você diz que você só vai gastar R$200 por mês comendo besteirinha na rua, e você consegue cumprir, é muito legal, porque você vê que você tem sim o controle da sua vida, porque você tem. E que logo você pode estabelecer metas. Porque você vai fazer um planejamento para alcançar aquela meta e você sabe que você vai poder cumprir. É importante entender que a gente sempre tem, como eu falei, altos e baixos, temos dias e dias. Quando eu tô menstruada, eu tenho outra cabeça, né? Eu não volto porque eu era, mas eu fico diferente do que eu tô hoje, que eu tô ótima. Mas é interessante a gente entender que a vida tem altos e baixos, que você tem altos e baixos, que eu tenho altos e baixos, e que tudo bem. Mas é importante também que a gente sempre busque um mínimo de controle, sabe? No sentido de você não se entregar a um descontrole. Porque quando eu tinha compulsão, eu lembro que eu me entregava, eu ficava chateada, eu me entregava mesmo. E de forma totalmente inconsequente. Isso era péssimo pra mim, em todos os sentidos. Então, mesmo quando eu tô com vontade de comer algo muito diferente, ou com vontade de comer muito, eu respiro fundo e eu penso, tá, o que eu posso fazer de médio, de neutro nessa situação, entendeu? Pra eu sanar essa vontade, mas sem me destruir. É importante e é uma ação muito adulta. Hoje eu enxergo isso, é uma ação muito adulta, você realmente racionalizar um pouco mais as coisas sempre que possível. Às vezes não é possível, mas sempre que possível.
vai ser ótimo pra você. E eu decidi fazer esse vídeo hoje porque eu tava comentando com vocês no meu Instagram sobre como eu faço pra organizar a minha vida financeira. Eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, se você ainda não viu. E muitas pessoas começaram a me mandar no direct várias dúvidas sobre o que eu tava falando e observações sobre isso. E me pediram um vídeo sobre essa questão de organização financeira. Então, primeiro de tudo, antes de falar sobre as ferramentas que eu uso e tudo, eu queria muito falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que cansei de ver faturas de R$3.000 cartão de crédito, que era basicamente comida. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiz com muito carinho, como sempre. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo. Muitos beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.